A humanidade possui muitos mistérios que não foram solucionados e que vários cientistas passam suas vidas estudando e não conseguem chegar a uma conclusão definitiva. Esses mistérios podem ser desde aqueles simples objetos ou até mesmo grandes construções. Tudo isso são mistérios que não foram respondidos por ninguém até hoje, e não se sabe se algum dia terão uma resposta definitiva. Embarque conosco ao mundo dos mistérios e conheça agora os 5 mistérios inexplicáveis do mundo. Doença do meteoro. Em 15 de setembro de 2007, o vilarejo de Carancas, no Peru, próximo à fronteira da Bolívia, foi atingido por um meteorito que formou uma cratera de 4,5 metros de profundidade e 13 metros de largura. Dela, água fervendo começou a sair, liberando gases fétidos e nocivos que deixaram os residentes do vilarejo sofrendo de doenças inexplicáveis com sintomas variados. Uma das teorias é que houve uma mistura da água subterrânea do local, que teria arsênico, com rochas contendo enxofre e com as próprias substâncias do meteorito, uma combinação de gases que teria envenenado as pessoas. O Monumento de Stonehenge. O Monumento de Stonehenge, na Inglaterra, ainda é envolto em mistério. Mesmo com as mais variadas pesquisas feitas no local, historiadores e arqueólogos ainda hoje não chegaram a uma conclusão sobre a função ou significado do sítio arqueológico construído na Idade do Bronze. Todo esse mistério, unido ao misticismo, fez de Stonehenge uma das atrações mais visitadas do Reino Unido. Com 6.000 anos de existência, sendo mais antigo que as ruínas gregas, o monumento de Stonehenge faz parte do assentamento neolítico mais bem preservado do mundo, juntamente com as ruínas de Durrington e Avebury, também na Inglaterra. Inúmeros povos antes de nós, como os druidas, celtas, romanos e saxões, já reconheciam Stonehenge como uma construção importante. Foram encontrados artefatos originários de todos esses povos no local. Mesmo não sabendo exatamente para que o monumento servia e o seu significado, é sabido que Stonehenge passou por diversas etapas que marcaram seu terreno de forma diferenciada e que hoje formam o que os nossos olhos veem. Também é entendido que o local servia como um canal meteorológico, marcando as estações através dos dias mais longos e curtos do ano. Por isso a invasão de turistas a Stonehenge no dia 21 de junho, o solstício de verão, quando é possível ver o sol nascer exatamente no meio da maior pedra do sítio. Mas o que muita gente não sabe é que Stonehenge provavelmente também foi um cemitério ou um local de cura. Em seu perímetro, inúmeras valas comuns foram encontradas, com restos de humanos e animais. Aliás, foi assim que o monumento começou a existir. Homens de Preto, da ufologia. Homens de Preto, do inglês Men in Black ou MIB, é uma lenda urbana norte-americana ligada à ufologia, que na cultura popular e nas teorias conspiratórias ufológicas, trata-se de homens trajando ternos pretos e alegando serem agentes governamentais, que tentam assediar ou intimidar testemunhas de OVNIs para fazê-los manter em silêncio a respeito de informações sobre um fato ufológico presenciado por tais testemunhas. Esses homens entram repentinamente em suas casas, fazendo-lhe ameaças. Por vez, sugere-se que eles mesmos sejam extraterrestres. Para outros, seriam alienígenas a serviço de algum governo ou organização de outro planeta. O termo também é frequentemente usado para descrever homens misteriosos trabalhando para organizações anônimas, bem como para vários setores do governo, supostamente para proteger segredos ou desempenhar outras atividades estranhas. O termo é genérico, usado para referir-se a qualquer indivíduo incomum, ameaçador ou de comportamento estranho, cuja aparição em cena pode estar relacionada de alguma forma com o avistamento de um OVNI. O fenômeno foi divulgado inicialmente e com mais frequência nos anos de 1950 e 1960, a princípio num livro de 1956, de autoria de Gray Barker, contemporâneo com muitas outras teorias de conspiração. Segundo Jeremy Clark, o encontro arquetípico com homens de preto teria ocorrido em 1953, quando o editor Albert Bender afirmou ter descoberto o segredo por trás dos discos voadores, mas teria sido ameaçado por 3 homens trajando ternos e chapéus pretos. De início, Bender acusou abertamente serem eles agentes do governo dos Estados Unidos, mas suas descrições posteriores mesclaram características sobrenaturais com o folclore ufófilo. Na verdade, Bender inicialmente mostrava-se cético quanto ao fenômeno dos homens de preto. Encontrou pela primeira vez em carne e osso após publicar um relato do incidente da Ilha Mary, ocorrida em 1947, quando Harold Dow relatou a queda de fragmentos de um OVNI sobre o barco em que se encontrava em Puget Sound, matando o seu cão. No dia seguinte, Harold teria sido advertido por um homem de terno preto,
que seria melhor permanecer em silêncio a respeito do incidente. A garota de gelo. Em uma gelada manhã de dezembro de 1980, um homem abriu a porta dos fundos de sua casa, em Minnesota, e encontrou Jean Hilliard, sua vizinha de 19 anos de idade, congelada na neve no quintal. O corpo da moça havia sido transformado em um bloco de gelo totalmente sólido, depois de ficar exposto durante toda a noite a temperaturas abaixo dos 20 graus. Jean foi levada imediatamente ao hospital e o seu estado chocou a equipe que a atendeu. A garota estava tão seriamente congelada que nenhum dos seus membros podiam ser movimentados. Além disso, ela se encontrava tão rígida que os médicos não conseguiam sequer injetar qualquer tipo de medicamento em seu corpo. O seu estado grave a ponto de que, se voltasse à consciência, ela provavelmente apresentaria sérios danos neurológicos e teria as 2 pernas amputadas devido à gangrena. Entretanto, depois de passar algumas horas enrolada em cobertores térmicos, Jean começou a sofrer violentas convulsões, voltando a ficar consciente e, para a total perplexidade dos médicos, sem apresentar qualquer dano cerebral ou físico, apenas alguns sinais de confusão mental. A garota de gelo deixou o hospital 49 dias depois, sem perder uma única unha devido ao grave congelamento, mostrando simplesmente algumas pequenas cicatrizes. As faces de Belmez. As pessoas costumam identificar animais, pessoas e até o rosto de Jesus nos mais inusitados lugares. E esse fenômeno inclusive tem um nome: pareidolia. No entanto, o caso das faces de Belmez foge dessa explicação. Tudo começou na Espanha na década de 70, depois que os moradores de uma casa da cidadezinha de Belmez identificaram um rosto humano no cimento que fazia parte da lareira da cozinha. Os proprietários da casa quebraram a lareira e construíram uma nova, descobrindo um novo rosto no chão. Uma semana depois, escavações na residência revelaram uma sepultura com ossos humanos logo abaixo da estrutura. E mesmo depois de destruir e reconstruir a lareira inúmeras vezes, as faces estranhas continuavam aparecendo. Pesquisadores e especialistas, céticos ou não, investigaram o caso do surgimento dos rostos durante 30 anos. E análises minuciosas realizadas na superfície onde elas apareciam revelaram que não se tratava de pintura sobre o concreto. O caso continua sem explicação, levando cientistas a proclamarem que este poderia ser o fenômeno paranormal mais importante do século. Mas e você? Acredita que algum dia teremos as explicações para esses mistérios? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E claro, não esquece de deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.